Oi, eu sou Cláudia Fagundes. Eu sou profissional de marketing, especialista em comunicação empresarial. Sou empresária do ramo da beleza, com foco em embelezamento facial há 15 anos e eu tenho formações com essas técnicas de embelezamento, tanto nacionais quanto internacionais. Além, claro, de uma trajetória como consultora e empreendedora como você. E hoje eu vou te dar uma aula que pode virar a chave da sua carreira na beleza. Então, se você trabalha com beleza e está cansada de viver do improviso, com a agenda vazia e a incerteza financeira, fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar o caminho para viver da beleza com estabilidade financeira e a agenda cheia de clientes fixas. E o melhor de tudo, sem depender de sorte, sem indicação ou passar o dia inteiro no Instagram tentando vender. Mas antes de entrar no conteúdo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma profissional da beleza que está insatisfeita com seus resultados? Você ganha menos de R$3.000 por mês, ainda não tem clientes fixos na sua agenda, ou talvez mesmo você trabalhando, sente que o seu trabalho não é um negócio de verdade. Parece que você está sempre fazendo um bico ou uma rendinha extra. Se você se identificou com alguma dessas frases, essa aula é para você. Agora talvez você esteja pensando, será que esse método que a Cláudia vai ensinar hoje realmente funciona? Será que não é só mais uma promessa bonita ou uma promessa vazia da internet? Eu entendo você e é por isso que antes de te ensinar o método, deixa eu te contar o porquê que eu criei o método Beleza Lucrativa. Durante toda a minha jornada, com centenas de atendimentos no meu estúdio de beleza e com dezenas de alunas no presencial e atuando como consultora, eu vi um padrão muito claro em todas as mulheres. Profissionais incríveis tecnicamente, mas completamente perdidas na parte de gestão, sem saber nada de posicionamento, sem saber sobre fidelização de clientes, e elas sabiam fazer beleza, mas não sabiam transformar isso em uma renda constante e lucrativa. E foi por isso que eu desenvolvi o método 6C da Beleza Lucrativa, onde eu ensino através de uma coleção de e-books e aulas a como ter clientes recorrentes e uma renda constante, e a transformar isso em uma carreira longa, estável e previsível. E agora eu quero te mostrar o que funciona e o que não funciona nas profissionais da beleza que buscam lucratividade. Vamos começar pelos erros mais comuns. O primeiro dele é postar todos os dias no Instagram, copiar outros profissionais, mas não ter objetivo nem estratégia nenhuma. Isso sabota o seu crescimento, além de te cansar todos os dias. O segundo erro comum é atender qualquer cliente só para preencher vaga na agenda, só para fazer de conta que você não está parada. Isso também te frustra, eu sei que te frustra, porque frustrava a mim no passado e frustra tantas outras profissionais, né? Então esse erro também é muito comum, mas é possível sair dele. O terceiro erro comum é viver apagando incêndio financeiro. Você pega dinheiro da sua casa ou pega dinheiro emprestado com algum parente para pagar conta ou para tapar buraco da sua empresa, ou você pega dinheiro da empresa para colocar dentro da sua casa, sem estratégia, sem cuidado e sem um planejamento muito adequado. Isso também sabota o seu crescimento profissional e a gente precisa muito ter cuidado com isso. E essa sequência desses 3 primeiros erros é fatal. Você vai se sentir insegura e como se estivesse começando sempre do zero. Todo mês parece que você está começando do zero. E passa meses, e passa anos, e você continua no mesmo lugar. Estagnada, achando que não é boa o bastante para ter sucesso e ser reconhecida pelo trabalho excelente que você faz. E qual é o problema de tudo isso? 1. Empresas quebram sem planejamento. 2. Clientes não voltam quando não se sentem especiais. E 3. A ansiedade te trava e te sabota. E no final você trabalha muito, ganha pouco e começa a duvidar de si mesma. Me diz se você já não passou por isso. Agora, deixa eu te contar o caminho que muda esse cenário completamente para sempre. Se você fizer parte do método C6, você vai ter uma carreira lucrativa a longo prazo. É exatamente isso. O método C6 da Beleza Lucrativa tem 6 pilares que transformam sua rotina: seu faturamento, a sua confiança como empreendedora. O primeiro pilar é o cliente ideal. Quando você aprende a atrair e a encantar o perfil certo de clientes, aprende também que a fidelização acontece naturalmente. E você não vive mais correndo atrás de cliente todo dia. É bem o contrário. Elas vêm até você. Então, atrair e encantar o perfil certo encurta o caminho da fidelização. O nosso segundo pilar é a clareza de carreira.
Você para de agir por improviso e começa a crescer com propósito, com metas reais, estabelecidas e um plano que dá a direção para o seu crescimento. Nós temos o terceiro pilar, que é a comunicação estratégica. Você deixa de ser só mais um perfil de beleza e vira uma referência no seu nicho dentro da sua cidade. E a sua rede começa a gerar mais desejo. Então o foco é se destacar com autoridade nas redes, seja nas redes online ou mesmo no offline, que é aquilo que você tem no seu atendimento todos os dias. O nosso quarto pilar é a conversão lucrativa. Você aprende a transformar seguidores em clientes pagantes, com scripts e técnicas de venda humanizadas. Mas preste atenção, humanizadas. Nada de técnicas mecânicas, nada de atendimento mecânico, nada de copia e cola. Você vai aprender a fazer uma técnica de vendas humanizada, personalizando o atendimento para cada perfil de cliente que você atende. O nosso quinto pilar, continuidade inteligente. Cada cliente que entra, volta, porque você aprende a encantar no pós-venda. Então, guarde bem essa palavra, pós-venda. É ela que vira o jogo da fidelização. Então, o seu objetivo é fazer cada cliente voltar, mas voltar com prazer. E o nosso sexto pilar é o crescimento sustentável, com uma gestão financeira, autocuidado e uma visão de longo prazo para crescer com equilíbrio e constância. Aqui nesse pilar nós queremos expandir com equilíbrio, tendo já uma visão de futuro para o seu negócio. E é por conta então desses 6 pilares bem estruturados que o meu método da beleza lucrativa funciona. Cada pilar do método ele vai resolver um gargalo dentro do mercado. Então, não é atrair qualquer um, mas atrair o cliente certo. Não é mais viver de improviso, mas ter metas muito claras para o seu dia a dia e parar de postar todos os dias e se posicionar como referência. Então essa tríade de informações é o que vai fazer com que você realmente se destaque dentro do mercado. É muito conteúdo para aplicar, eu sei disso, mas a gente vai fazer alguns exercícios na prática e você vai começar a entender agora mesmo como é possível você já começar a mudar a sua mentalidade e se colocar no mercado como uma empresa de fato, uma empresa real, uma empresa que consegue se destacar e acima de tudo satisfazer as suas clientes. Agora vamos para o exercício na prática. Então pegue um papel, uma caneta, que nós vamos começar na prática a colocar o seu negócio funcionando com os 6 pilares da beleza lucrativa. Então nós vamos para o primeiro exercício. O exercício número 1 é o mapa da cliente dos sonhos. Aqui eu preciso que você escreva qual é a sua cliente dos sonhos, tá? Eu vou dar alguns pontos importantes para que você consiga avaliar a sua cliente ideal. Se for necessário, pare o vídeo, escute de novo o que eu vou falar, anote e dê continuidade no vídeo, tá? Então esse exercício é muito importante. A primeira pergunta que você deve se fazer dentro desse exercício é: quem é a sua cliente ideal? Nós temos três tópicos importantes que nós vamos avaliar aqui: a idade da sua cliente, o estilo de vida e a raça da sua cliente. Então é extremamente importante a gente se atentar a esses 3, porque eles vão fazer com que você vire o jogo da sua comunicação. Primeiro deles, a idade da sua cliente. Você quer atender ou já atende clientes jovens, clientes maduras ou já clientes da terceira idade? Isso faz toda a diferença. Se você atende um público jovem, a forma como você vai se portar, a forma como você vai falar, a linguagem que você tem com esse público é uma linguagem específica. Se você vai trabalhar com mulheres maduras, 40, 50 mais, você vai ter uma outra postura, um outro posicionamento, um outro linguajar. Se você atende mulheres 60 mais, é outra forma de se comunicar. Então, por isso que é importante você definir desde já qual é a idade, qual é o grupo de idade, a faixa etária de atendimento que você faz com as suas clientes, tá? Então vai fazer total diferença a hora que você for colocar e estruturar a sua comunicação, como você vai vender o serviço para sua cliente e como você vai manter a sua postura dentro do seu estabelecimento a hora que você estiver fazendo atendimento, tá? Anotado então, idade da sua cliente. O segundo tópico que a gente vai avaliar é o estilo de vida da nossa cliente. Então, por exemplo, elas são donas de casa? Elas trabalham fora? São questões importantes que a gente pode começar a levantar aqui. Outra coisa, sua cliente ela é mais sedentária? Ou de repente ela gosta de praticar esporte, tem uma vida muito mais ativa? Então, são alguns comportamentos
que a gente começa já a estabelecer ali para entender melhor a sua cliente. Então é importante que a gente tenha isso para entender melhor o comportamento da sua cliente e traçar mais para frente a sua postura no atendimento, tá? O terceiro e muito importante você considerar é a raça da sua cliente. Você vai atender clientes orientais, pele negra ou pele branca com biotipo, por exemplo, de mulheres loiras, né? Cada tipo de pele exige uma atenção, exige uma especialização diferente. E quando a sua cliente percebe que você é especialista em pessoas como ela vai se sentir completamente segura, ela vai se sentir completamente vista, atendida e acariciada por você. Então, se você tem esse diferencial, comunique isso para sua cliente. Então, diga que você é especialista. Por exemplo, se você faz extensão de cílios, olha, eu sou profissional de lash designer, eu sou especialista em óleos orientais. Gente, isso faz toda a diferença. Se você trabalha numa cidade onde o público maior tem uma grande comunidade, né, de orientais ou de mestiços, e você atende uma grande quantidade de pessoas, é muito importante que você se posicione e mostre o seu diferencial. Ou se você trabalha com um público maior de pele negra, por exemplo, micropigmentação ou algum outro tratamento estético que você faça, a pele negra exige uma atenção e um cuidado muito especial. Então, eu não posso trabalhar uma pele negra, por exemplo, uma depilação a laser, uma pele negra, com a mesma intensidade de tratamento que eu vou fazer uso em uma pessoa de pele branca, né? Então é muito especial quando você comunica isso para sua cliente, que você é especialista nela, tá? Você é especialista em pessoas como ela. Então é muito importante que você se posicione dessa forma. Um outro público também que acaba exigindo uma atenção muito especial são as mulheres brancas com um biotipo muito claro. Então, loiras, mulheres com os olhos claros ou com a pele mais avermelhada, né? Por quê? É uma pele muito sensível. Para quem trabalha com fios, né, tricologia, extensão de cílios, são fios também muito frágeis que exigem ali um cuidado especial. Se você é esteticista ou tem algum procedimento estético para esse tipo de pele, também é uma atenção muito especial. Então é importante você se especializar em um tipo de mulher e se comunicar para ela que você é especialista nisso. Acredite, muita gente vai vir para você porque ela se sente realmente acolhida pelaquela forma como você está se comunicando com ela. Então é muito importante você definir ali o tipo de raça da sua cliente, o tipo de pele, na questão de tricologia, né? Se você trabalha com fios mais frágeis, né? É muito importante que você se posicione dessa forma. Outra questão que a gente vai considerar aqui, que você vai colocar no papel, é o que essa cliente valoriza. Então, por exemplo, ela é uma cliente que ela valoriza a estética ou ela valoriza mais a saúde, né? Por exemplo, vamos falar de extensão de cílios. Ela é aquela cliente que ela gosta de extravagância, então ela quer um cílios muito cheio, muito longo, muito aparente, ou ela é aquela cliente que visa mais a saúde ocular, então ela quer ter um cílios valorizado, um olhar mais valorizado, mantendo ainda o foco na saúde, né? Então são fios mais finos, comprimentos mais curtos, enfim, defina ali qual é o tipo de, né, o que a sua cliente valoriza, ou qual é o público da cliente que você quer que atender no futuro, o que essa cliente valoriza, para que a gente consiga se posicionar melhor já nos próximos exercícios, tá? Então, que essa cliente valoriza mais, coloque no papel que você vai começar a entender muito mais sobre o mercado que você está trabalhando. Uma outra questão muito importante também, se for necessário a gente fazer o reposicionamento da sua empresa no mercado, é onde essa cliente mora, ou mesmo, se essa cliente trabalha, qual a região que ela trabalha. Às vezes ela vai no seu estúdio porque ela mora longe, mas ela trabalha perto de você. Ou ela vai no seu estúdio porque o seu estúdio é perto da casa dela. Ou mesmo ela vai no seu estúdio porque ela gosta, mas ela mora muito longe, e você percebe que muitas clientes que você atende moram na mesma região. Então, de repente, no futuro, você conseguindo identificar isso, existe ali a necessidade de você alocar o seu estúdio, alugar uma sala mais próxima a essa região, a esses bairros que a sua cliente frequenta mais, né? Então é importante a gente entender então onde ela mora,
e começar a montar um mapa da sua região. Até na hora que você for divulgar, por exemplo, você atende no centro da cidade e a sua cliente mora, vou falar um bairro da minha cidade, por exemplo, Gleba Palhana, que eu atendo muita gente desse bairro aqui. Então eu tenho um estúdio no centro da cidade, que é uma região de fácil acesso, é uma via que dá acesso a todos os bairros da cidade, mas a maioria das minhas clientes vem da Gleba Palhana. Então, cabe nesse momento eu identificar, realmente é necessário mudar o meu estúdio para esse bairro, ou por qual o motivo faz com que essas clientes saiam desse bairro e venham para a minha região. Então, eu preciso entender todo esse trânsito para identificar se a região que eu atendo realmente é condizente com isso. E também na hora que eu vou fazer uma comunicação, por exemplo, eu vou fazer um patrocínio, vou patrocinar lá uma publicação nas redes sociais, no Instagram especificamente. Vamos falar do Instagram. São poucas as pessoas do centro que moram no centro, que frequentam o meu estabelecimento. Então, eu já identifiquei que o meu público mora mais na região da Gleba Palhana. Então, quando eu for fazer um anúncio, eu vou programar esse meu anúncio para que seja divulgado nesse bairro específico ou nas regiões perto de onde a minha cliente mora. Então, é importante a gente entender realmente todo esse trânsito para identificar se o meu ponto está no local certo, e mesmo que ele esteja no local certo, como que eu vou me comunicar com aquela cliente que mora nesse bairro. Então, é muito importante que você identifique realmente onde a sua cliente mora. Um outro ponto importante é quanto a sua cliente quer pagar ou quanto a sua cliente pode pagar pelo seu estabelecimento. Então, nós temos algumas classes, algumas rendas, né, estabelecidas na categoria financeira. Então, tem clientes da classe A, classe B, classe C. Então, dentro disso, você consegue entender já um pouco melhor qual é o poder aquisitivo da sua cliente, quanto ela está disposta a pagar. Acontece muito dentro da consultoria que eu faço e dentro dos treinamentos que eu faço, das minhas alunas ou das minhas mentorandas, elas cobrarem menos do que o serviço delas valem, porque elas têm medo de aumentar o valor e perder cliente. Só que o poder aquisitivo da cliente que ela atende é um poder aquisitivo alto. Então, a cliente dela pode pagar mais, está disposta a pagar mais, mas a profissional ainda não se sente qualificada bastante para isso. Então, é importante você entender quem é o seu público e se eles têm condições ou estão dispostos a pagar mais pelo seu serviço. Então, é importante você entender isso, coloque no papel e todas as clientes que você atende, qual é o poder aquisitivo delas, e comece ali a definir realmente quem é o público que você vai atender, tá? E importante também é entender o que essa cliente espera de um bom atendimento, né? Então, por exemplo, como que a gente pode definir aqui a relação de um bom atendimento? Tem cliente que vai para você porque ela gosta da rotatividade, né? Aquele fluxo rápido. Tem clientes que vêm no meu estúdio e elas querem por exemplo, marcou 2 horas está deitada na minha maca, faz o procedimento e vai embora. Elas têm uma vida muito corrida, então elas querem e prezam muito pelo horário certo. Então, tem cliente que gosta, o que ela espera realmente de um atendimento é pontualidade, além, claro, da excelência do serviço que você vai oferecer. Tem outros clientes que gostam mais de tempo de qualidade, né? Então, aquela cliente, mesmo um procedimento que você leva 1 hora, mas há necessidade de você marcar aquela cliente para você em 1h30, porque ela gosta de chegar, conversar, tomar um café, socializar um pouco com você, depois fazer o procedimento, né? Então, é importante que a gente entenda o que a sua cliente quer, como que ela quer ser acariciada, como que ela quer ser tratada ali no momento do atendimento, para se sentir especial. E é importante, muito importante, quando a gente tem um atendimento com pessoas, principalmente com mulheres, que nós somos extremamente sensíveis e vulneráveis, a gente preza muito em sentir um vínculo especial. Então, você precisa gerar dentro do seu atendimento possibilidades de gerar um vínculo maior com as suas clientes. E cada cliente vai ter uma necessidade especial. Então, por isso que é importante você conversar com as suas clientes e mesmo observar durante seu atendimento o que essa cliente considera como ou espera de um atendimento de excelência, tá? Feito isso, a gente já tem bastante coisa ali definida de como é a sua cliente dos sonhos, tá? E se você não tem base
de quem é essa sua cliente, a cliente que você atende, ou se você está começando agora, não tem ainda esse perfil, ou atende poucas pessoas, é importante que você converse com essas pessoas que você atende, tá? Se você já tem uma clientela, mas nunca prestou atenção no perfil dela, no que ela faz, no que ela gosta, enfim, é importante que você converse com essa cliente. Então, você pode fazer umas questõezinhas e mandar pelo WhatsApp, pedir para que ela responda para você, ou se for o caso, pessoalmente, quando ela vier ao seu atendimento, você converse com ela pessoalmente, ou peça para ela se você pode ligar para ela e peça para ela, então, essa oportunidade de ligar para ela e conversar, e explique para ela sempre, tá? Sempre tenha uma comunicação muito direta com as suas clientes. Explique para ela que você está fazendo um treinamento novo, que você está estudando como reposicionar a sua empresa para melhor atender as suas clientes e que você precisa conhecer um pouquinho mais sobre ela. E converse com ela. Então, se pergunte, se você não sabe a idade das suas clientes, pergunte a idade dela, se ela é casada, se ela é solteira, se ela é viúva, pergunte qual é o estilo de vida dela, qual é a rotina dela, pergunte para ela o que ela espera do atendimento, se você já fez vários atendimentos, o que foi bom no atendimento e o que não foi bom no atendimento. Então é muito importante a gente manter essa proximidade com as nossas clientes, e quanto mais aberta, quanto mais honesta e sincera você for com as suas clientes, melhor vai ser esse vínculo e maior vai ser a chance de você ter esse vínculo estabelecido com elas, tá? Então é muito importante você conversar com as suas clientes. E acredite, pode acreditar no que eu tô te falando. Se você explicar para ela que você está estudando, que você está tentando melhorar para fazer o melhor para ela, ela vai se sentir muito especial e ela vai sim querer conversar com você e contar para você tudo. Você precisa ter maturidade, ok? É muito importante que às vezes você vai receber críticas e é muito importante essa crítica, tá? Às vezes a gente recebe alguma crítica e acha que a pessoa tá querendo derrubar a gente fica com a nossa autoestima abalada, mas não. Vamos considerar que a gente tá aqui num treinamento onde você tá fazendo a gestão da sua empresa. Então aqui não tem espaço para você profissional, não tem espaço para sensibilidade. A gente está traçando uma trajetória de empreendedora. Nós precisamos ter maturidade tanto para ouvir críticas quanto para fazer mudanças necessárias em cima dessas críticas que a gente receber, tá? Então tenham sempre maturidade de ouvir o que a sua cliente tem para dizer, porque se ela está te dizendo que algo está errado, é porque ela gosta de você, ela quer continuar com você, e se você não der atenção para isso que ela está falando, ela vai deixar o seu estabelecimento. E esse é um dos grandes erros também que a gente tem dentro da área da beleza, que seria uma certa arrogância da nossa parte por imaturidade, tá? Eu falo isso porque eu passei no início da minha jornada também por isso. Aquela sensibilidade que a gente tem de ouvir críticas. Às vezes a gente acha que a gente é tão boa, a gente acha que está fazendo um trabalho tão incrível, mas a gente está pecando em alguns pontos que para aquela cliente é importante que a gente dê atenção, tá? Então, se você receber críticas, receba com maturidade, de coração aberto e dentro daquilo que ela falar, tente mudar se for realmente o caso. Às vezes você vai receber críticas que não tem condições por questões técnicas, por questões de biossegurança, enfim, dentro da área da beleza a gente tem técnicas e padrões rígidos de biossegurança e questões éticas também que a gente não pode mudar, e se não couber essa mudança, explicar para sua cliente que é importante que você que é importante que você não faça essa mudança, tá? Então, por exemplo, se você trabalha em um estabelecimento de beleza, que a gente tem regras muito rígidas em relação à vigilância sanitária, é importante que se a sua cliente, dentro de todas as regras que você segue, às vezes tem uma coisa que é mais chata, é muito burocrática, né, dentro do procedimento que você faz, que ela se sinta ali desconfortável, mostre para ela, olha, segundo a vigilância sanitária, eu preciso fazer isso, isso e isso. Isso é importante para você, é importante para sua segurança, é importante para minha segurança como profissional. Então, isso eu não posso mudar. E se for algo que realmente cabe mudar, não tem problema nenhum para você mudar, mesmo que você não queira, mas não vai lhe custar nada, aquela cliente vai se sentir especial, então não custa mesmo. Agora, se for algo que é questão moral, que fira, né, alguma questão moral sua, se for o caso, explique para sua cliente, né, não sei, vamos ver algum exemplo. Às vezes alguma coisa, algum critério religioso, que às vezes ela se incomoda. Por exemplo, me lembrei agora, eu sou católica
E eu tenho um espaço, não forço ninguém a ser católico, mas eu tenho um espaço no meu estúdio, onde eu tenho a minha Bíblia, onde eu tenho a Nossa Senhora, que é um espaço meu, não é nem para cliente, é um espaço meu, onde eu me sinto confortável, eu me sinto abençoada. E eu tive um período uma cliente que era evangélica, não sei agora de qual igreja específica, e ela falou que ela se sentia incomodada com a imagem da santa que eu tinha. Pedi desculpa para ela, falei que não coloquei a santa ali como uma afronta dela, mas é a minha crença, é a minha religião, eu respeito a religião dela, mas eu preciso que ela respeite a minha também. Então é importante que você tenha esse contato com a sua cliente. Às vezes vai ter coisa que a sua cliente se incomode, mas que vai ferir quem é você, que vai ferir a sua essência, né, dentro de algum ponto ali. Então, se não couber a mudança, explique para ela também o porquê da mudança, mas sempre se desculpe, né? Às vezes a gente acha que, como eu falei, a gente trabalha com mulher e nós mulheres somos muito sensíveis, somos muito vulneráveis. Por questão hormonal, às vezes a gente está num ápice de felicidade, a próxima vez que ela vier, ela vai estar muito triste, muito desanimada. Então a gente precisa ter, nós que somos mulheres ainda, precisamos ter mais empatia e entender, e volto a falar sempre, quanto mais direta for a sua comunicação, quanto mais honesta for o seu contato com a sua cliente, vai ficar tudo bem, tá? Ela vai entender você, você vai entender ela e vocês vão criar um vínculo ali muito especial, que vai muitas vezes até ultrapassar o limite cliente profissional e passa realmente a ter um vínculo de amizade, um vínculo mais íntimo, tá? Falei demais, né? Vamos para o nosso exercício número 2, para dar continuidade então ao nosso reposicionamento. O exercício número 2 é a agenda dos sonhos versus a realidade, tá? Então a agenda dos sonhos versus a realidade. Aqui a gente vai comparar a sua rotina atual com a rotina que você deseja ter, e essa comparação vai fazer com que a gente consiga fazer já pequenas mudanças na transformação da sua jornada, tá? A primeira questão que a gente precisa responder é: quantos atendimentos você faz hoje por dia? Então você atende lá 2, 3 clientes por dia, 6 clientes por dia, 10 clientes por dia? Coloque no papel, tá? Sem julgamento, sem nenhum tipo de julgamento em relação a isso, tá? Só coloque no papel hoje quantos atendimentos você faz. E coloque do lado quantos atendimentos você gostaria de fazer. Por exemplo, você faz 3 atendimentos, mas você conseguiria atender 6 clientes por dia, você quer muito atender 6 clientes por dia. Então coloque lá na sua agenda, né, nessa atividade, no papel que você está fazendo, essa diferença de 3 clientes que você agenda para aquelas 6 clientes que você agenda. Às vezes você está num ápice de cansaço tão grande, você atende 10 clientes, mas você tem potencial para atender 6 clientes. E você está muito cansado, está muito frustrado. Coloque isso no papel também. Coloque que você atende 10 clientes, mas que você tem a pretensão de no futuro diminuir os atendimentos atendendo 6 clientes, tá? Nesse momento não vamos pensar em valor, tá? Mas eu atendo 10, se eu atender 6 eu vou ganhar menos? Não, para por aqui, tá? É importante nesse primeiro momento você entender quem você é e quem você quer ser. Lá na frente do método da beleza lucrativa, você vai conseguir precificar o seu trabalho, porque a cliente vai começar a ver muito mais valor em você do que só preço, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente está traçando aqui qual é o ideal de atendimento, aquilo que você realmente se sentiria feliz e se sentiria confortável em fazer. E é importante que a gente coloque aqui dados reais, tá? Então, volto a falar, se você tem potencial para atender 6 clientes por dia, atender bem, atender com qualidade, sem ter cansaço, que é importante a gente cuidar da nossa qualidade de vida também, tá? Então, se você tem potencial para 6, não coloca 10, não coloca 12, você vai colocar o seu máximo potencial de atendimento, perfeito? Outra questão que a gente vai colocar é quantas horas por dia você trabalha hoje e quantas horas por dia você gostaria de trabalhar. Então, se você estiver no começo de carreira, eu tenho certeza que você deve estar trabalhando igual uma louca, 10 horas por dia, 12 horas por dia, é normal, tá? Isso acontece no começo da nossa carreira. Mas você está se desgastando, você trabalha muito e ganha pouco, e isso vai te deixando insatisfeito. Então, coloque no papel aquelas horas reais que fazem com que você tenha um rendimento e fique feliz fazendo um bom trabalho, tá? Então, quantas horas você atende por dia, quantas horas você quer atender e também quantos dias por semana você atende e quantos dias por semana você quer atender. Se você hoje atende 6 dias por semana e quer atender 5,
anota isso no papel. Se você trabalha 3 dias hoje, que você consegue encher a agenda 3 dias e folga os outros dias e quer atender 5 dias por semana, coloque isso também, que tudo isso vai fazer com que a gente consiga traçar estratégias no futuro para que você lote a sua agenda ou para que você tenha potencial de atender menos ganhando a mesma quantidade, tá? Então é importante que a gente faça essa colocação também. E que dias da semana você quer ter folga? Porque a gente é humano, a gente precisa descansar também, o nosso corpo, a nossa mente. Nós que trabalhamos na área da beleza, depilação, cílios, sobrancelha, micropigmentação, para você que trabalha com estética, então são trabalhos que exigem muito do nosso corpo, e além do nosso corpo, da nossa mente, né? Então nós profissionais da beleza, para você que é cabeleireira também, né, se tiver alguma cabeleireira aqui, o nosso corpo se cansa muito, porque nós estamos todos os dias em contato com produtos químicos e a posição do nosso trabalho também acaba prejudicando. Então a gente tem dor nos pulsos, a gente tem dor nos ombros. Se você é um profissional que trabalha em pé, como um micropigmentador, um design de sobrancelha, uma massagista, né? Você trabalha muito em pé, você sente dor nas suas pernas, as suas pernas incham, os seus tornozelos doem. Então é importante que a gente tenha os dias de descanso para que o nosso corpo se restabeleça para começar de novo na semana seguinte a uma rotina. Então, é um trabalho, mas é um trabalho que exige cuidado com a nossa saúde, tá? Então, é importante que a gente estabeleça ali uma rotina de trabalho que vai nos garantir o sustento, obviamente, que é para isso que a gente trabalha, mas a gente precisa fazer isso mantendo a nossa saúde. Então, trabalho e saúde, esse é o foco de uma gestão de negócio bem sucedida, tá? Ganhar dinheiro, ser feliz com o que faz e ter saúde, além da qualidade de vida. É extremamente importante a gente fazer isso, tá? E veja também, anote aí no papel os dias de semana que você quer folgar. Então, por exemplo, hoje, eu, Cláudia Fagundes, eu trabalho de terça a sábado e folgo domingo e segunda, porque eu gosto de aproveitar o meu domingo em casa e gosto de ter um dia útil na semana para fazer as minhas atividades que exigem uma rotatividade comercial maior. Então, para mim, é perfeito a agenda que eu faço. Eu trabalho de terça a sábado, folgo domingo e segunda, e é incrível a agenda para mim dessa forma. Se você quer trabalhar de segunda a sexta, folga sábado e domingo, perfeito. Coloque no papel e estabeleça essa regra para você, tá? E todas essas questões que a gente levantou aqui agora vai fazer com que a gente tenha mais clareza de onde nós devemos ajustar a nossa rotina e onde nós devemos ajustar as nossas estratégias para ter ali o nosso público bem definido, atrair as clientes certas e ter lucratividade naquilo que a gente faz, tá? Então a gente vai entrar agora no exercício número 3. Se eu estiver falando muito, se você estiver perdida, pause o vídeo, volta no exercício 1, pause o vídeo, faça o exercício 2, tá? Não tem problema, esse vídeo você pode pausar e continuar sempre que você quiser, tá bom? Exercício 3. Se você fez então já o exercício 1, o exercício 2, esse exercício a gente tem que fazer, esse exercício a gente vai fazer agora. Se você não fez direito ou fez com pressa, não tem certeza do que você fez no 1 e no 2, pare, volte, refaça, reveja o exercício 1 e 2 e depois continue o exercício 3, tá? Aqui a gente vai fazer uma ação para adequar a nossa comunicação a partir do que a gente definiu lá no exercício 1 e no exercício 2, tá? Aqui a gente vai ter uma biomagnética, mais uma postagem de autoridade. Nós vamos ajustar a nossa bio das redes sociais, seja do Instagram, do Facebook, se você usa, o TikTok, enfim. Dependente da rede social que você usa, você vai readequar a sua bio, que é aquela parte onde você explica quem é você e o que você faz, e vai depois disso criar uma postagem mostrando o seu diferencial para as suas clientes, com base em tudo isso que a gente traçou aqui hoje, tá? Então são mudanças que a gente fez ao longo desses minutos que a gente tá aqui já há uns 30 minutos conversando. Então, ao longo dessa aula, a gente traçou alguns pontos importantes e é com base nisso que você vai fazer esse exercício 3, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai atualizar a sua bio do seu Instagram ou da outra rede social que você fez com muita clareza nas questões 1 e 2 que a gente fez, tá? Eu vou precisar então que você reveja o exercício 1, reveja o exercício 2. Se você já tem anotadinho aí, perfeito. Se você tá um pouquinho perdido, volta e refaça, tá? E você vai colocar
na sua bio, conforme aquilo que a gente já determinou, quem você atende. Então, por exemplo, você escolheu atender mulheres 40 a mais. Então, você vai colocar lá, especialista em mulheres maduras ou especialista em mulheres 40 a mais, especialista em peles negras, especialista em óleos orientais, enfim, você já definiu quem é a sua cliente, então agora você vai colocar, porque quem ler a sua biografia é a sua identidade, né? A primeira coisa que a pessoa vai ver quando ela te procurar nas redes sociais é quem é você, e precisa estar lá. Quem é você? Quem você atende? Qual é a sua especialidade? Então coloque isso, especialista em tananana. Escolhe lá, dentro daquilo que você fez, qual é a sua especialidade, tá? E qual problema você resolve? Então lembra que a gente já falou isso no exercício, acho que foi no exercício 1, né? Qual a técnica que você utiliza? Então, o serviço que você faz, né? O problema que você resolve. É um designer de sobrancelha, é uma extensão de cílios, enfim, né? Você vai colocar ali qual o problema que você resolve. E o principal de tudo, não que é o principal, mas é muito importante também, é qual a transformação que você oferece para sua cliente. Então, você transforma olhares, você eleva a autoestima, você faz a sua cliente brilhar, você oferece liberdade de tempo, você oferece praticidade no dia a dia com aquela técnica que você faz. É importante a gente colocar isso, tá? Então, por exemplo, lá, pegar um exemplo da micropigmentação, tá? Então, pensa assim, que você vai conversar com uma pessoa que te procurou no Instagram, por exemplo, ou no WhatsApp, alguém te procurou, e ela falou pra você que ela tá insatisfeita, que ela tem falhas nas sobrancelhas. E ela vai perguntar pra você se você faz micropigmentação. Então, ao invés de você só falar, sim, eu faço micropigmentação, levo tanto tempo e tá tantos reais, você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai mostrar o seu diferencial. Você vai mostrar que você transforma a sua cliente de alguma forma. Então, o que você vai dizer? Então, vamos lá, deixa eu pensar o nome de uma cliente, Maria. Então, sim, Maria, eu faço a micropigmentação e eu super entendo a sua insatisfação com as falhas nas suas sobrancelhas. Sabe que eu já atendi muitas mulheres com o mesmo problema que você e eu consegui resolver através da minha técnica da pigmentação, da nanopigmentação ou da micropigmentação. Dê o nome que você faz na sua técnica, tá? E eu sei que é chato ter que acordar cedo todos os dias, ficar passando lápis na sobrancelha, e mesmo ao longo do dia você percebe que você tá com a falha de novo, porque você passou a mão, o lápis borrou, a sombra saiu e você fica muito insatisfeita. Mas olha, a minha micropigmentação ou a minha nanopigmentação, ela vai deixar com que você fique muito mais tranquila por até um ano. Explica o procedimento, tá? Então você vai ficar um ano sem se preocupar em ficar passando lápis, você não vai mais precisar acordar cedo todos os dias, você vai ficar muito mais tranquila, isso vai te gerar muito mais qualidade no seu tempo. São alguns diálogos que você vai ter, disso que eu tô falando pra você, eu não sei se você percebeu, eu espero que sim, é que eu falo muito, eu me empolgo e vou falando muito, tá? Mas é importante, espero que você tenha entendido desse diálogo, que você não ofereceu uma micropigmentação na sobrancelha, você ofereceu para ela uma solução da falha na sobrancelha, né? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Você não está oferecendo para sua cliente um serviço, você está oferecendo para ela a emoção, a sensação que ela vai ter se ela fizer esse serviço com você, tá? Então você não oferece a micropigmentação, você oferece a praticidade, você oferece a beleza, você oferece uma técnica que dura um ano, né? É esse diferencial que você tem que ter num posicionamento que você vai fazer. Então lá no Instagram você coloque isso, tá? Em vez de colocar só a micropigmentação, qual é a sensação que você gera ao oferecer para ela micropigmentação? Se você faz uma extensão de cílios, então não é só a extensão de cílios, qual é a sensação, a emoção, o sentimento que você consegue fazer com que essa cliente sinta ao fazer a extensão de cílios com você. Esse é totalmente o que realmente muda completamente a visão da cliente em relação a você. Você vai ter um posicionamento muito mais especializado quando você resolve se comunicar dessa forma, tá? Depois que você entendeu, então, isso, fez tudo isso, eu preciso que você faça uma postagem. Então, mudou a biografia da sua rede social, com essas questões que eu coloquei para você. E a biografia é um texto curto, tá? Não é um texto longo. Então, eles são textos bem pontuais. Então, atendo mulher especialista em mulheres tal,
técnica tal e qual a transformação que você oferece, tá? Então são esses 3 tópicos, um embaixo do outro, direto, objetivo, onde a sua cliente vai ver e já vai se sentir, vai sentir já a curiosidade em conversar com você, tá? Feito isso, com base em tudo que a gente já conversou, você vai montar uma postagem mostrando a sua autoridade. Então pode ser às vezes um depoimento de uma aluna, de uma cliente sua, então printa e faça um texto ou um vídeo com aquele print, mostre um pouquinho os bastidores do seu atendimento, ou mesmo você contando a sua história, ou contando a história de alguma cliente sua que realmente seja inspiradora, que você acha que vai inspirar as suas outras clientes, tá? Esses 3 exercícios, eles já vão te mostrar o poder que é o método da beleza lucrativa, porque eles são ultra potentes para você conhecer, se conhecer, né? E conhecer também as suas clientes com mais clareza, e porque também você não sabe, se você não sabe certinho com quem você está conversando, você às vezes não sabe como se comunicar com essa pessoa. Então é muito importante que a gente tenha muito foco naquilo que a gente está fazendo. Então, quanto mais especificidade você tiver no perfil da cliente que você tem, muito mais assertiva vai ser a comunicação que você vai ter com essa cliente. É muito bacana quando a gente consegue definir tudo isso com mais clareza. Você vai se sentir muito mais segura em conversar, porque você sabe exatamente com quem você está conversando. E você sabe, quando você entende isso, você sabe exatamente o que falar para essa cliente. É muito bacana mesmo, né? E foi muito conteúdo, a gente ficou bastante tempo juntos aqui, já deu uns 40 minutos que a gente está aqui conversando, eu tô muito feliz. Só que agora eu preciso dizer para você, se você quer ir muito além disso que a gente já teve aqui e aplicar o método C6 da beleza lucrativa com profundidade estratégica, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Eu organizei tudo isso de uma forma muito mais aprofundada, com passo a passo, que é realmente para facilitar a sua jornada, em uma coleção de e-books práticos dentro do meu método chamado Beleza Lucrativa. Você vai aprender o método C6 com muita clareza, com uma estrutura muito bem definida e um passo a passo onde você vai conseguir fazer a sua rotina, dentro da sua rotina, com muita facilidade, tá? O que é o método C6? Eles são 12 e-books completos, mais vídeos explicativos com exercícios, checklist, roteiro, script de vendas, pronto para você adaptar e usar na sua rotina, tá? Mas eu preciso que você tenha atenção aqui um pouquinho. O método, ele é uma trilha que você precisa seguir. Então, é um passo por vez, tá? Você não vai receber os 12 e-books de uma vez. E eu fiz dessa forma separada, né? Cada e-book de uma vez, porque nós, principalmente nós mulheres, nós seres humanos, mulheres principalmente, nós somos muito ansiosas e às vezes a gente quer antecipar, quer pular etapa, e isso acaba sabotando muito o nosso crescimento e o nosso aprendizado, tá? Então é por isso que nós vamos dividir o método C6 da beleza lucrativa em 5 níveis de aprendizado, em 5 níveis de evolução, para que você receba todo o conteúdo no prazo certo, para que dê tempo de você estudar, aplicar. Vai estudar um novo e-book e aplicar. Então é importante que, além de ler, só conhecimento não vai transformar a sua jornada, tá? É preciso que você leia, que você entenda e que você aplique na prática, na rotina do seu trabalho, para que você tenha realmente, de fato, um crescimento sustentável do seu negócio, tá? Então, esses 5 níveis de evolução você vai ter ao longo de um ano. Então, a gente vai ficar um ano inteiro transformando a sua carreira, transformando o seu negócio, passando por essas 5 fases de evolução, tá? Então, se você é uma profissional autônoma hoje, uma profissional autônoma informal, em um ano eu te garanto que com toda essa jornada de aprendizado e prática, você vai se transformar e vai conseguir se formalizar dentro do mercado da beleza, se transformando então em uma empresa de fato. E você vai se sentir muito especial quando você der esse passo, tá? Ou se você já é uma microempreendedora individual, ou se já está dentro do Simples Nacional, mas está insatisfeita com seus resultados, acredite, em um ano você vai conseguir performar muito mais e usar todo o seu potencial para crescer e se destacar no mercado da beleza, tá? A nossa jornada vai funcionar da seguinte forma, tá? Nível 1, que é o nível semente,
Você ainda está perdido, está aprendendo, querendo viver da beleza, mas sem saber por onde começar. O nosso objetivo aqui é descobrir o cliente ideal e visualizar a sua carreira a longo prazo, tá? O nosso nível 2, que é esse nível é muito especial. O nível 2, que é o nível bruto. Você já tem a visão, mas você ainda não sabe se comunicar certinho para vender direito, para vender com mais foco. E o nosso objetivo aqui vai ser se posicionar e estruturar a sua carreira de fato, tá? O nível 3, o nível 3, que é a raiz forte, onde você já vai estar mais estruturado, você já aprendeu a vender, você está começando a ver a cliente chegar com mais consistência, e o nosso objetivo aqui vai ser lotar a agenda e fidelizar cliente, tá? É uma fase muito importante, é uma fase muito especial. Eu diria que de todas as fases é a mais difícil de todas, mas é aquela que vai ser a mais gratificante também, porque a partir daqui todas as fases são especiais, tá? Mas eu tenho um carinho especial por essa, porque realmente é um grande desafio. É aqui que a gente começa a ter um pulso maior de quem nós somos, e quando a gente se vê, quando a gente sai da informalidade e a gente começa a se ver como empresária, como empreendedora, caramba, é uma satisfação incrível. Eu te garanto isso, quando você chegar nessa fase, você vai sentir a mesma emoção e a mesma alegria que eu senti, e a mesma alegria que tantas outras alunas sentiram ao longo dessa trajetória, tá? Nosso nível 4 é a árvore produtiva. As clientes voltam, a agenda gira, e é onde você começa a ver o lucro real da sua empresa. Então, o objetivo aqui é criar um fluxo estável de venda. A gente precisa ter um fluxo constante, um fluxo estável e um fluxo previsível, para que você não se canse, para que o seu negócio flua e as coisas aconteçam naturalmente. Então, essa fase da árvore produtiva é uma fase onde você já está bem mais estruturada. O quinto nível e o último nível dentro da jornada do método da beleza lucrativa é o jardim lucrativo. Então, você já tem renda previsível, já tem equilíbrio emocional e visão de expansão. Aqui a gente consegue escalar com inteligência e com autocuidado. Então, você já se conhece, já conhece o seu público, já conhece o seu mercado, e a sua empresa já está sendo vista pelo mercado em que você atua, com mais respeito e com mais autoridade. Essa fase é muito especial também, é onde as pessoas começam a te respeitar mais, você começa a ter o seu nome de fato visto, respeitado e admirado no mercado. É muito especial. Então, além da coleção de e-books, você vai ter acesso a 1 ano na plataforma de estudo, você ainda vai ter acesso a um suporte via WhatsApp comigo, direto comigo, onde eu vou conversar com vocês. E também a área do aluno, você pode tirar dúvidas lá na sua área do alunos. Essas dúvidas serão respondidas também diretamente por mim, tá? Então, todo o contato que vocês vão ter de aprendizado vai ser direto comigo, Cláudia Fagundes, tá? E eu tenho mais uma coisa que é muito especial, essa aqui eu pensei muito e tentei estruturar de uma forma que realmente funcionasse para vocês, que eu sei que a nossa correria do dia a dia é muito louca, e ficar lendo tantos livros, estudando tantas coisas, às vezes pode parecer um tanto quanto desafiador. Então, foi pensando nisso, nessa sua rotina louca de que está começando agora, que eu decidi facilitar o aprendizado, disponibilizando a versão do audiobook do método C6 da beleza lucrativa. Então, além do e-book, que é um livro digital que você vai ter acesso a ler sempre que você quiser, você vai ter também acesso ao audiobook. Tudo que você vai precisar é só colocar seu fone de ouvido e estudar sempre que você quiser, dentro da sua rotina, colocar ali na sua rotina de trabalho. Lembrando que é um estudo, então é importante que você tenha tempo para dar atenção. Então, mesmo que você esteja ouvindo no seu fone de ouvido, na sua rotina, você precisa ter tempo para depois revisar e colocar na prática tudo o que você aprendeu. Essa parte do audiobook eu tô muito orgulhosa de mim, porque realmente foi algo que eu fiz muito especial para vocês, pensando na facilidade de vocês pro dia a dia de vocês, tá? E você deve estar se perguntando
quanto que custa isso? Deve ser uma facada, não vou conseguir. Não, vai conseguir sim, sabe? Porque você vai ter acesso a tudo isso por R$ 97,00, ou se você quiser parcelar, 12 parcelas de R$10,03. São parcelas que cabem no seu bolso. Então, 12 parcelas de R$10,03. É muito acessível, é um conteúdo muito gigantesco que vai transformar a sua carreira profissional, que vai te colocar no mercado da beleza com um diferencial muito grande e com um preço muito acessível. Então, cabe no seu bolso, você consegue, você vai ter uma jornada de 1 ano para aprender tudo que eu consigo fazer, tudo que eu consegui fazer nesses 15 anos, sintetizados ali nesse material muito bem trabalhado, muito bem pensado, para fazer com que a sua carreira cresça, com que você tenha o seu negócio de beleza lucrativo, tá? E se você achar que por algum motivo não consegue estudar, comprou o nosso treinamento, mas por algum outro motivo quiser cancelar essa compra, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente pode fazer o cancelamento. Você vai precisar fazer um chamado lá na plataforma do aluno pedindo a devolução do seu dinheiro, tá? Você tem 7 dias para pedir o reembolso do seu dinheiro. Então, 7 dias com garantia total. Você pagou, entrou no curso, já teve acesso, tá? É acesso imediato. Pagou, você já vai receber o login e a senha para entrar na nossa área do aluno lá na Hotmart, tá? Você já vai receber o seu e-book, as videoaulas e alguns outros materiais de leitura para você, de áudio e de leitura também para você ter acesso. Mesmo que você teve acesso, leu as aulas, baixou o seu e-book, mesmo que você quiser cancelar em 7 dias, eu te dou garantia total e eu devolvo para você o dinheiro, tá bom? E eu faço isso por que eu faço essa garantia total? Porque eu tenho certeza que você vai gostar do método. Acredite, você vai gostar do método. Você vai aprender muito, você vai se sentir muito mais segura para o seu dia a dia. É um material muito completo, onde a gente trabalha desde o atendimento até a finalização, que é a estruturação do seu negócio. Então é muito bacana mesmo, tá? Então, se você está cansada de viver do improviso, atendendo sem rumo e vendo o dinheiro sumir, essa é a sua hora de mudar. Então é só clicar aqui embaixo, vai ter o campo para você preencher os seus dados e comece agora mesmo a viver com a beleza, com a estabilidade e tendo uma vida financeira, além de uma agenda cheia e a sua confiança para transformar aquilo que você ama em um negócio, para transformar aquilo que você ama fazer em uma renda constante. Eu estou esperando você lá na nossa área de alunos do Beleza Lucrativo. Um beijo no coração. Esse ano vai ser um ano muito especial comigo e com vocês.